Virgínio Fortunato, vulgo Moderno, foi cangaceiro e chefe de subgrupo de Lampião, nascido no Rio Grande do Norte. No início, foi casado com a irmã de Lampião, Angélica Ferreira. Após a mesma morrer, possivelmente vítima da febre bubônica, Virgínio e outros parentes de Lampião passaram a ainda ser mais perseguidos. A alternativa entrou para o cangaço, junto com o irmão mais novo de Lampião, Ezequiel Ferreira, o Ponto Fino. Logo se destacou e se tornou um dos cangaceiros mais perigosos da era lampiônica. Alto, forte, teve como companheira no mundo do cangaço a cangaceira Durvalina, a Durvinha. Virgínio, o Moderno, era conhecido também por capar suas vítimas. Esse cangaceiro morreu no ano de 1936, na divisa de Pernambuco com a Paraíba. João Bezerra. Muitos não o colocam na lista dos principais membros de Volante. Porém, eu não poderia deixar de fora aquele que deu cabo de Lampião. Independente das circunstâncias, foi sob o comando do tenente João Bezerra que veio ao fim o rei do cangaço, Lampião. O pernambucano João Bezerra morreu no ano de 1970, na cidade de Garanhuns, Pernambuco. Uma coincidência? Ele nasceu no mesmo ano que Lampião. O pernambucano Luiz Pedro do Retiro, nasceu em Triunfo. Foi o fiel companheiro de Lampião. Um dos cangaceiros mais longínquos na história da era lampiônica. Sempre muito corajoso e disposto. O tenente João Bezerra, em entrevista, chegou a falar que Luiz Pedro era mais inteligente do que o próprio Lampião. Este cangaceiro ficou marcado após matar acidentalmente o irmão de Lampião, Antônio Ferreira. Dali por diante, nunca mais se afastou de Lampião. Participou dos principais combates da história do cangaço lampiônico. Nas hostes do cangaço, tinha como companheira a cangaceira Neném do Ouro. O fim de Luiz Pedro foi junto com Lampião, Grota do Angico, 28 de julho de 1938. Ele havia conseguido fugir do cerco, mas por algum motivo voltou. Alguns dizem que pelo ouro, outros para cumprir uma promessa. Essa dúvida ficará sempre em nossas imaginações. Davi Jurubeba. Esse cabra era um dos mais valentes e dispostos. Sempre tomou partido pelas questões da sua terra. Assim como seus parentes, dedicou a sua vida a perseguir Lampião e seu bando. E essa obsessão aumentou após a morte do seu irmão, causada pelo bando de Lampião, Olímpio Jurubeba. Davi foi ferrenho perseguidor. Antônio Augusto Feitosa, Augusto Bagaço, popularmente conhecido como Meia-Noite. Cangaceiro que aterrorizou o sertão na década de 20. Sua coragem, incalculável. Não temia ninguém, nem mesmo a Lampião e seus irmãos. E foi por um problema com os irmãos de Lampião que ele deixou o bando. Eles o acusou de terem roubado seu dinheiro. Lampião tentou resolver a questão, devolveu o dinheiro, porém pediu sua arma. E ele desafiou todo mundo. Se tivesse homem, que fosse pegar. E quem teve coragem? Ninguém. O perigoso Meia-Noite caiu no mato e sumiu. Morreria pouco tempo depois, em julho de 1924, na Paraíba, onde enfrentou sozinho aproximadamente 100 homens. Depois de muito tempo de luta sozinho, ainda conseguiu furar o cerco e fugir. Porém ferido, tempos depois foi encontrado e morto. José Lucena Albuquerque Maranhão, um dos primeiros inimigos de Lampião. Foi ele o algoz do pai de Lampião, que era inocente, José Ferreira. Ele comandava a volante que invadiu a casa procurando alguns bandidos. Tiro para todo lado e 2 inocentes mortos. José Lucena rapidamente cresceu de patente em meio à história. Era perigoso, temido, respeitado. Lampião tinha o desejo de executá-lo, mas nunca conseguiu. O coronel Zé Lucena também teve papel importante na política. Foi o primeiro prefeito constituinte eleito de Maceió em 1953, tendo sido antes
prefeito de Santana do Ipanema e deputado estadual, tudo em Alagoas. Um colapso cardíaco vitimou José Lucena em 19 de maio de 1955, aos 62 anos de idade. Santílio Barros, popularmente conhecido como Gato. Sem dúvida alguma, esse baiano, da tribo dos Pancararés, foi um dos cangaceiros mais cruéis da história do cangaço. A ira e a crueldade de Gato não media limites. Totalmente obediente às ordens de Lampião, não hesitava em executar as suas missões. Esse chefe de subgrupo era muito cruel. Ao cair nas suas mãos, não tinha volta. Nem mesmo seus familiares se livraram de sua ira. O mesmo matou vários de sua família, incluindo os cangaceiros Mormaço e Mourão. Até sua mãe quase se tornou uma de suas vítimas. O mesmo tinha como intuito cortar a sua língua, só porque a pobre senhora estava reclamando da passagem dos cangaceiros por suas terras. No cangaço, Gato teve como companheira suas primas, Antônia Pereira e Inacinha. Gato veio a morrer no ano de 1936, tentando resgatar a Inacinha, na cidade de Piranhas. Manuel de Souza Ferraz, o Manuel Flor. Muitos o confundem com Mané Neto, porém, eles eram apenas primos. Manuel Flor era irmão de Odilon Flor, Euclides Flor, Luiz Flor, entre outros. Participou dos mais ferrenhos combates contra o bando de Lampião. Defendeu com toda a honra e hombridade a sua terra, Nazaré, assim como seus irmãos e parentes. Deixou seu estado Pernambuco e adentrou na Bahia em busca de combater a Lampião. José Ribeiro Aleixo da Silva, vulgo Zé Baiano, nascido em Xorroxó, na Bahia, sem dúvidas foi um dos grandes cangaceiros da era lampiônica. Alto, forte e cruel, foi chefe de subgrupo de Lampião. Zé Baiano fazia parte da popular família dos Ingrácios. Era sobrinho de Luiz, Cirilo e Antônio de Ingrácia, sendo primo de outros famosos cangaceiros como Zé Sereno e Mané Moreno. Além de cangaceiro, tinha o dom nato de agiotar. Era considerado tão rico quanto Lampião. Ficou conhecido na história por matar sua companheira, Lídia, após descobrir um adultério. Também é lembrado por marcar o rosto de algumas mulheres. Zé Baiano, o Pantera Negra, tinha seu grupo na região do Alagadiço, em Sergipe, e foi lá que ele encontrou seu fim. Morto à traição pelo seu coiteiro, Antônio de Chiquinho, que junto com alguns amigos deu cabo de Zé Baiano, Acelino, Chico Peste e Demudado. Esse fato se deu no ano de 1936. O pernambucano Teófane Ferraz Torres, sem dúvidas, foi um dos maiores que atuou pelo lado das volantes. Ele foi o homem que prendeu Antônio Silvino. Liderou uma ação que na década de 20 matou e prendeu para mais de 100 cangaceiros. Teófane Ferraz Torres era implacável contra o cangaço. Teófanes veio a morrer no ano de 1933. Sabino Gomes, o Sabino das Abóboras, filho bastardo de um coronel. Cresceu e se tornou um homem valente e cruel. Foi guarda-costas, teve seus próprios cangaceiros e rapidamente se tornou homem de confiança de Lampião após se conhecerem. Fez absurdos no ataque à cidade de Souza. Sabino Gomes, na década de 20, era o terceiro lugar-tenente na lista de Lampião, abaixo apenas de seu irmão, Antônio Ferreira. Participou do ataque ao Rio Grande do Norte, da invasão mal sucedida a Mossoró. Sabino era frio, cruel, inteligente. Não baixava a cabeça nem para o próprio amigo e chefe, Lampião. Encontrou seu fim no Ceará,
na Fazenda Pissarra, de Antônio da Pissarra. No encalço dos cangaceiros estavam Arlindo Rocha, Mané Neto, entre outros. Na escuridão da noite, foi visto pela claridade de um raio. Tiro certeiro, disparado por Hercílio Nogueira. Ainda conseguiu ser carregado pelos companheiros. Morreria dias depois. Estava dando trabalho, não tinha mais jeito. Pediu para levar um tiro de misericórdia. E quem o fez? O cangaceiro Mergulhão. Esse fato se deu em março de 1928. Arlindo Rocha nasceu no ano de 1883 na cidade de Salgueiro, em Pernambuco. Ele foi um dos grandes perseguidores de cangaceiros de todos os tempos. Diante da mira de Arlindo Rocha, muitos cangaceiros caíram. Ágil, inteligente e experiente, Arlindo Rocha era uma pedra na alpercata de qualquer cangaceiro. Esteve presente no combate da Serra Grande, onde lutou com maestria. Levou um tiro no maxilar, desfigurou sua boca. Por sorte não morreu. Recebeu dos cangaceiros o apelido de Queixo de Prata. No ano de 1928, na Fazenda Pissarra, sua volante ajudou a dar cabo do perigoso cangaceiro Sabino das Abóboras. Antônio Ferreira, vulgo Esperança, o irmão mais velho de Lampião, junto com Levino e Virgulino, entraram para a história. Estavam de frente nas questões com o vizinho Zé Saturnino. Sempre foram problemáticos e deram muito trabalho. Dentre os irmãos, o mais perigoso com certeza. Frio, cruel, sisudo, não dava um sorriso para ninguém. Antônio Ferreira carregava dentro de si um ódio incalculável. Sem dúvidas, no início, era o chefe. Porém, Virgulino tinha um dom maior de liderar. Antônio não tinha medo da morte, odiava os macacos, não obedecia às ordens do seu próprio irmão, o chefe, Lampião. Podemos lembrar isso no fato quando ele matou o velho José Nogueira. Encontrou seu fim no final de 1926 para o início de 1927, na fazenda Poço do Ferro, do coronel Ângelo da Gia, quando foi morto por um tiro acidentalmente disparado pelo cangaceiro Luiz Pedro. Sem dúvidas, Antônio Ferreira foi a maior baixa que Lampião teve em sua vida. Euclides Flor, o mais velho dos irmãos Flor. Assim como seus irmãos, não media esforços para proteger a sua terra. A sua coragem servia de exemplo para seus irmãos e parentes. Dentre todos os nazarenos, sem dúvidas, Euclides era o mais estrategista. Quando Euclides estava no meio, sem dúvida os cangaceiros teriam problemas. Participou de inúmeros combates contra Lampião e seu bando, e o próprio rei do cangaço reconhecia o seu valor. Ângelo Roque da Costa, vulgo Labareda. Quando falamos em cangaceiros cruéis, lembramos de Sabino, Antônio Ferreira, Gato, Zé Baiano. Porém, o pouco falado Labareda era terrível. Foi chefe de subgrupo de Lampião. Por algumas vezes se estranharam, e Ângelo Roque jamais baixou a cabeça. Apesar de ser um cangaceiro sem tantas riquezas, pouco falado, seu subgrupo era muito perigoso e atuava na região que ficava a volante de Zé Rufino. Seu subgrupo foi o último a se entregar no ano de 1940. Ângelo Roque chegou a ser condenado a 95 anos de prisão. Teve a pena reduzida para 30 anos e depois ficou 10 anos de cárcere. Entre todos os cangaceiros que vão ser citados aqui neste vídeo, Ângelo Roque foi o único a sobreviver. Odilon Flor, sem dúvidas, o mais perigoso dos irmãos Flor. A coragem de Odilon Flor em combater os cangaceiros não tinha limites.
Desde muito jovem se embrenhou nas caatingas para perseguir Lampião e seu bando. Participou de combates memoráveis, causou baixas no bando de Lampião, mas também sofreu. Sua ira só aumentou quando no combate do Xique-Xique, seu irmão e Delfonso Flor foi morto pelo bando de Lampião. Dali, ele fez uma promessa, iria atrás de Lampião até que se fosse no inferno. No combate do enforcado, queria pegar Lampião a punhal. Quando os nazarenos atuaram na Bahia, perderam vários combates. Muitos desanimaram, alguns desistiram. Porém, Odilon nunca deixou de combater, foi até o fim. Não conseguiu matar Lampião, mas causou sérios danos a seus cangaceiros. Lampião reconhecia a coragem de Odilon Flor e sabia que esta beirava a loucura. Cristino Gomes da Silva Cleto, ou simplesmente Curisco, o Diabo Loiro. Se na era lampiônica, após Lampião, teve um nome comentado, este nome era o de Curisco. Este alagoano teve 2 passagens pelo cangaço. Teve seu batismo de fogo no massacre da família Gilo. Foi para a Bahia, teve alguns problemas, perseguições, teve que voltar para o cangaço. Dessa vez, sem chance de sair, se tornou o lendário Curisco, chefe de subgrupo de Lampião. Teve sua vingança contra o delegado Herculano Borges, o trucidor. Derramou muito sangue, participou de diversos combates. Teve como companheira no mundo do cangaço a cangaceira Dadá, sua fiel companheira. Curisco, após a morte de Lampião, foi o único que buscou vingança. O problema é que foi da forma errada. Foi ele o responsável por uma das piores chacinas da história do cangaço, a chacina da Fazenda Patos, onde diversas pessoas de uma família inocente foram mortos e decapitados. Curisco viria a ser morto no ano de 1940, quando estava a paisana, em fuga, tentando deixar o mundo do cangaço. Zé Rufino e outros o perseguiam. Foi morto. Manuel Neto, o Mané Neto, Mané Fumaça, apelidado por Lampião. Sem dúvida um dos maiores perseguidores de Lampião, colocado por muitos como o maior perseguidor dele. Existe essa dúvida entre ele e Zé Rufino. Homem honrado, corajoso, dedicou a sua vida a perseguir os cangaceiros. A coragem de Mané Neto fazia inveja. Ele era destemido, participou de diversos combates. Por anos, ele foi uma pedra na alpercata de Lampião. Porém, Mané Neto teve dolorosas derrotas para Lampião. Serra Grande, mesmo ferido, teve que deixar o campo de batalha, carregado, mas atirando. Maranduba, ali talvez o fim. Sua impulsividade e vontade de acabar com Lampião o fez perder por diversas vezes. E na Maranduba não foi diferente. Caíram numa terrível emboscada. Diversos soldados mortos, parentes de Mané Neto ali tombaram. Foi demais para esse homem. A tristeza tomou conta dele. Seguiu carreira militar, mas nunca conseguiu cumprir o seu maior sonho. Virgulino Ferreira da Silva, o popular Lampião. Falar dos seus feitos aqui é chover do molhado. Sem dúvida, foi o maior cangaceiro de todos os tempos. Desde jovem, se destacou pela coragem e inteligência. Assumiu logo o bando de Sr. Pereira. Ao longo de quase 20 anos, lutou contra a polícia de 7 estados do Nordeste. Cometeu os mais diversos crimes. Lampião causou sérios danos a seus inimigos. Liderou todo tipo de gente, perdeu irmãos, amigos, pessoas próximas. Jogou a sombra da morte sobre o sertão. Se aliou a poderosos, conseguiu fazer o que ninguém fez. Encontrou seu fim em 28 de julho de 1938, na Grota do Angico. Morreu ao lado da sua amada, Maria Bonita,
do seu fiel cangaceiro, Luiz Pedro, entre outros. Tiveram suas cabeças decapitadas e expostas, um cortejo macabro. José Osório de Farias, ou popularmente conhecido Zé Rufino. Este pernambucano de Belmonte era um simples sanfoneiro que alegrava as festas pelo sertão, mas seu maior dom era o da guerra. Foi sem dúvidas o mais letal entre todos os membros das Volantes. Ele mesmo em entrevista citou vários cangaceiros que abateu ou esteve presente na hora da morte. Zé Rufino, diferente de vários nazarenos, não era precipitado, era frio, calculista. Seus ataques eram certeiros. Ele não matou Lampião, mas estava presente na ação que matou o Curisco. O tenente Zé Rufino, sem dúvidas, se tornou um dos maiores matadores de cangaceiros da história. Bem pessoal, encerro por aqui, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se sim, não esqueça de deixar o seu like. Comentem aí também o que acharam desse vídeo, se faltou alguns nomes. Eu sei que sim, tanto de cangaceiros como de volantes. Eu posso até citar alguns. Livino Ferreira, Mariano, Jararaca, Bom de Veras, os irmãos Ingrácias, Antônio do Gelo, entre outros tantos. Assim como nas volantes, Gino Melamino, Luiz Mariano, Liberato de Carvalho, Tenente Santinho, Deluz. Deixem aí a opinião de vocês. Espero que tenham entendido a ideia desse vídeo. Eu atendi um pedido de vocês, os nossos queridos inscritos. Mas, me despeço por aqui, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima! Lampião saiu de Patos, do caminho fez discurso. Já em Santa Maria matou o nego de pulso. Já em Santa Maria matou o nego de pulso. Lá vem Sabino, faz Lampião, chapéu quebra e o fuzil na mão. Aliança de